Tem um conselho que todo mundo fala, cara, você só não pode errar mais do que acertar. Esse conselho tá errado pra mim. Porque num negócio, você só precisa acertar uma vez pra enriquecer. No investimento, algo que desvalorize pode cair 100%. Algo que se multiplique pode multiplicar infinitos por cento. Então se você de 10 opções tiver uma que multiplicou muito, você vai ficar rico. Se 9 der errado, você ainda tá rico. Então você só não precisa acertar mais que errar. Você precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito mais exponenciais que os erros, tá? As pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. Não dá pra ter os dois. Sim. Ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros, parecer mais humilde do que os outros financeiramente, se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros, mas depois você vive a vida inteira, ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Pô, meus pais, eles foram incríveis, minha família foi incrível, tá? Mas se a gente não teve no ambiente familiar muita coisa sobre educação financeira, a gente não teve isso, né? Então eu recebi 5 mil reais dos meus pais, né? Eu recebi essa grana, que poxa, já era um baita presente, e aí eu fui investir na bolsa com esse dinheiro que eu Foi se pensei. meter na bolsa. Exato, eu falei, vou ficar rico na bolsa, Pô, né? vou dar uma arregaçada, Vou multiplicar esse negócio. Só que pra mim, essa é a parada. Na minha época, aos 18 anos, não tinha muito parâmetro. Você não tinha um monte de Thiago na internet te mostrando o que era um investimento. Então, o meu parâmetro era os filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade não é bem assim. E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Vocês têm parâmetros. Vocês sabem que, pô, dá pra ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Pra mim, investir era render 10% e cair 5%. Né? Assim, era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim, né? lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu tô bem pra caraca, caralho, entendeu? é. E aí você só acha que vai subir. Que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Aí eu fiz isso, cara, quebrei uma semana. Porque esse momento foi importante pra mim, cara. Foi importante. E olha só que beleza. Aí eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Então tem muitos problemas que a gente olha, que a gente tá passando, a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente. E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara, geralmente a gente culpa o outro, né? Só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei não conseguindo me conformar. Indignado, eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara inteligente. Eu falei, não é possível isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar os materiais para trabalhar no mercado financeiro. Aí peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em provas de certificação profissionais. Nessa época eu tava fazendo faculdade. Eu comecei a estudar. E aí quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, eu entendi porque eu errei. Na verdade eu errei em tudo que dava pra ter errado. Mas em resumo, eu tinha que viria a ser lá na frente. E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara, geralmente a gente culpa o outro, né? Só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei não conseguindo me conformar. Indignado, eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara relativamente inteligente. Eu falei, não é possível isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar os materiais para trabalhar no mercado financeiro. Aí peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em idiota, né? Um arrogante, ganancioso e tudo isso. Né? E aí o que aconteceu? Né? Eu tava na faculdade, decidi que eu queria trabalhar. Eu me senti incomodado, não sei, por algum motivo eu me senti incomodado com tudo que aconteceu comigo, eu queria minha liberdade. E aí, cara, eu peguei, comecei a querer trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer entrevista em vários bancos, e aí ninguém me aceitou. Aí teve um banco que os caras me alopraram no banco, no Goldman Sachs. Esses caras me humilharam, assim, na entrevista, sabe? Falaram, pô, que vergonha, você não tem vergonha não, você faz faculdade de marketing, cara, você quer entrar aqui, você não tem vergonha não. Cara, eu fiquei muito puto. Só que nessa época eu já tava muito incomodado, então eu tava trabalhando de barman, de garçom. Cara, assim, eu fazia faculdade, a minha faculdade era até as 4 da tarde. Aí aconteceu, começou meio que a ruir as coisas, assim, em casa, sabe? Porque meus pais eram muito bons de fazer negócio, de ganhar dinheiro, só que, cara, a gente gastava muito. Com o tempo, cara, a casa caiu. E aí, poxa, vendeu carro, vendeu não sei o que lá. Aí eu comecei a trabalhar de madrugada, de final de semana. Era bizarro, assim, eu dormia às vezes 3 horas da manhã, né? Porque eu fechava o Outback, por exemplo, eu era garçom no Outback. E nisso, poxa, o banco de investimentos, os caras me negaram, eu fiquei puto, já, aí não conseguia mais pagar a faculdade, maluquice. Aí eu comecei, eu falei, sabe, eu vou empreender. Aí eu fiz na época, né, tem uma profissão que chamava agente autônomo de investimentos. Aí eu virei um agente autônomo na época. Aí eu comecei a ir atrás de clientes, pra eu ajudar eles a investirem, né. Eu era um moleque, então ninguém confiava em mim, eu era um menino. Exatamente. Né? E eu mesmo tava aprendendo, né. E aí, poxa, o meu primeiro ano eu ganhei mais ou menos R$230 por mês, assim. Era muito pouco. Então eu precisei continuar trabalhando de barman, garçom, durante uns 3, 4 anos ainda, né. Eu cuidava do dinheiro dos clientes, eu tinha um escritório, mas na época eu pegava quase 4 para 5 horas por dia de transporte público. E as pessoas não querem mais
fazer isso. Elas querem montar uma startup maneira e tal. Pô, sabe? Não tem nada de bonito nisso, cara. Eu fui assaltado várias vezes. Eu, poxa, andava pra caramba, pegar o trem no Jardim Ângela, um monte de... Realmente vai na história de vocês. E a pessoa quer começar de cima, mas ela precisa do parâmetro, entendeu? Porque isso que é fogo, né? Porque como a gente vive num mundo de rede social, e a gente só mostra o que a gente quer, né? As pessoas só olham o que os outros querem que elas vejam, elas vão ver que é fácil. Porque é o que as pessoas querem mostrar. Que elas estão numa vida boa, que ficaram ricas e etc, etc, né? Mas é difícil as pessoas mostrarem os grandes erros. E aí, como é difícil mostrar os grandes erros, as pessoas acham que é fácil e, cara, vão quebrar a cara, de fato. Eu tive muita dívida na minha vida. Isso aqui sempre me fez dormir mal. Porque quando eu comecei o escritório, eu ganhava dinheiro, a família tinha alguns compromissos que eu precisava ajudar. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu precisava ajudar, né? Então, poxa, era 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quanto mais eu ganhava, mais daqui sugava. Então as dívidas me faziam mexer muito, mas, cara, acabaram com o meu emocional por muito tempo. Mas também é igual, não sei se é igual, mas acho que tem um pouco da parada do você ter um filho, você tem que se mexer mais. É sabe? isso aí. Então a dívida também te faz isso. É. Então, poxa, eu comecei a atender clientes, fui crescendo. Poxa, eu tinha uma empresa, tinha um escritório na Paulista na época. Aí eu vendi esse negócio, né, com quase 50 pessoas. Aí eu ganhei uma grana. Aí eu atingi minha liberdade e aí eu entrei na internet, de fato. Assim, nunca tinha trabalhado na internet, nunca tinha feito nada na internet ainda. As pessoas acham que eu enriqueci, eu ganhei dinheiro na internet. Por mais que eu tenha ganho na internet, eu atingi minha liberdade antes disso, né? Foi por isso que eu entrei na internet, na verdade. Porque eu tinha atingido minha liberdade. O problema não é a dívida, né, cara? O problema é a dívida ruim. Por exemplo, a nossa cabeça, ela não tá preparada pra morar nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, a cabeça é que dívida é bom. Aqui a cabeça é que dívida é ruim. Por quê? Onde tá o problema? Tá só na taxa de juros. Que R$1.000 viram, pô, uma dívida de quase 3 milhões em 5 anos num cheque especial, né? Se a gente fosse de fato pagar alguma coisa assim. E nos Estados Unidos? Você ganha dinheiro. Você faz uma dívida, você ganha dinheiro. Essa que é a diferença. Porque, poxa, você vai comprar um imóvel, aí você financia ele. Cara, não tem porquê você financiar, porque você vai pagar uma taxa de quase zero. Caraca, é bizarro. Pensa no Japão, a taxa é negativa. Você pega dinheiro emprestado, pra você é bom, entendeu? Então lá é bom você pegar dinheiro emprestado. Aí você compra um ativo que se valoriza mais do que zero, então você já tá ganhando. Aí onde que é o problema? O problema é quando a gente fica ganancioso. Foi por isso que eu quebrei lá com R$5.000. A ganância é forte, assim. A ganância ela te conquista com agrados, porque não é de uma vez. Cara, eu aprendi a me controlar um pouco mais tomando tungada no mercado financeiro. Porque dói. Tem uma vez, cara, que eu entrei num IPO. IPO é quando uma empresa começa a negociar na bolsa, né? E aí, a gente vinha de tantos anos, não só IPOs dando certo, e eu ganhando dinheiro, eu falei, você cara, acostumou desse jeito. é mais um que eu vou ganhar dinheiro. Por isso que eu falo que a ganância te conquista com agrados. E aí você vai ficando cada vez mais confiante. É igual aquele cara que vai jogar 3 na sinuca, deixa você ganhar e fala, poxa, agora vamos apostar mais. Aí vai e leva a sua grana, né? Aí chegou um IPO, eu alavanquei o patrimônio 6 vezes. Né? Cara, aí quando abriu a negociação, geralmente quando abre uma negociação no IPO, tem muita oferta de compra e de venda se encontrando. É o leilão de preços, né? E eles chegam num preço justo. Nesse IPO, não entraram ofertas de compra. Só tinha... Só de venda. De venda. E eu tava alavancado em 6 vezes. Aí o negócio abriu caindo quase 10%. E aí eu falei, pô, mais uma. Só que assim, foi muito difícil esse dia. Foi muito difícil. Mas esse risco te fazem aprender, entendeu? Então quando você erra com o seu dinheiro, você aprende. O dinheiro dos outros, não. Por isso que é importante você ter sua pele em risco, entendeu? Por isso que eu confio só em profissionais que têm skin the game. Eu chamo de skin the game. Então, poxa, você vai falar de dinheiro. Então, cara, você investe, você faz isso que você tá falando, eu faço, então beleza. É mais fácil você comprar uma ação do que descobrir o time certo de vender uma ação. Por quê? O que vai te deixar rico na bolsa é o que a maioria das pessoas não fazem, que é o seguinte: as pessoas geralmente, elas estopam muito rápido, elas saem muito rápido quando estão ganhando. E quando perdem, elas administram o prejuízo. Deixam por muito tempo. Então você ganha 10% e perde 50%. O que te enriquece é deixar a sua ação multiplicar, cara, 10 vezes, 100 vezes. São coisas exponenciais, de fato. Eu ouvi minha vida inteira que dinheiro bom é dinheiro no bolso. E eu aprendi, cara, que no mercado financeiro não é bem assim. Cara, sabe por quê? Pra mim, o problema de realizar é que muitas vezes você vai realizar assim, ó, subiu 10%, você, opa, bota dinheiro bom é dinheiro no bolso. E aí você usa isso como desculpa, né? Aí, você vai vender uma coisa que subiu 10% e você vai abrir mão de uma alta de... Em 2012, eu comprei Bitcoin. Foi a uns R$200, cara. Ou R$200, $200, eu não lembro agora. Incrível, né? Só que aí você veja como a cabeça do dinheiro bom e dinheiro no bolso pode te atrapalhar. Passou 2 meses, eu tava ganhando uns 2, 3%. E a poupança tava dando muito menos. E eu tava puto, que o negócio não se mexia. Eu falei, quer saber? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Aí eu vendi 200.
Então, essa cabeça, no meu caso, tem que tomar muito cuidado. É aí que tá a dificuldade da vida pra mim, cara. Que é o seguinte, o que toma a decisão? A emoção, né? A emoção que vai comprar bolsa, que vai entrar no negócio, o cassino, sei lá o que e tal. E na nossa vida, as decisões, elas deveriam ser lógicas. Você deveria pensar, puta, faz sentido isso daqui, eu vou fazer isso. Mas não são. E na nossa vida, pô, a gente sabe muitas cagadas que a gente cometeu na vida, a gente se arrepende, vieram de uma decisão que não foi lógica. De um impulso emocional, alguma coisa assim. Eu acredito que